Olá, seja muito bem-vindo. Ao tratar sobre os direitos humanos, é importante lembrarmos sempre de que eles tratam das liberdades públicas, ou seja, lutando contra o arbítrio governamental, já que o governo, a partir da contemporaneidade principalmente, ele não é mais visto como um governo de homens, mas um governo baseado nas leis, baseado no Estado de Direito, no primado da Constituição, portanto. Mas falamos, além das liberdades públicas, falamos também de direitos econômicos e sociais. Mas para entendermos o que são os direitos econômicos e os direitos sociais, é preciso que entendamos a questão social. Mas o que é a questão social? Sobre o que trata a questão social? Em resumo, para entendermos, é preciso partir da seguinte ideia. A questão social trata sobre a relação entre o crescimento do liberalismo econômico de um lado e a situação da classe trabalhadora de outro lado. Como fazer um equilíbrio entre essas duas partes? O crescimento do liberalismo econômico e político e a situação da classe trabalhadora. Mas vamos entender melhor o que foi o liberalismo político e o que ele representou para a política e a economia. O liberalismo foi um movimento político-econômico, um movimento também que influenciou o surgimento do neoliberalismo, que é o sistema político e econômico vigente em nossa sociedade e que vai orientar tanto na dimensão do trabalho quanto na dimensão econômica, na dimensão política. Mas o liberalismo, na dimensão política, ele tem algumas características. Por exemplo, o liberalismo vai enfatizar muito a questão do indivíduo. O olhar estará voltado ao indivíduo, não à coletividade, não à sociedade, e sim ao sujeito individual. Portanto, o sujeito individual ele tem primazia, ele é o centro. Mas, além disso, além do individualismo, nós temos um outro traço no liberalismo político, que é a propriedade privada dos bens. Ou seja, os bens de produção, os meios de produção, eles não são de propriedade coletiva, eles são sim de propriedade privada. Ou seja, há uma propriedade que é do indivíduo. São bens que pertencem a um indivíduo, que não pertencem a uma coletividade. Então, individualismo, propriedade privada, segurança pública. Também é outro primado do liberalismo. A segurança pública para quê? Para que o Estado se comprometa em assegurar o cidadão, a sua vida, a sua existência, a existência da sua família e também se comprometa em assegurar os seus bens. Portanto, segurança pública. Além disso, igualdade perante a lei. Ou seja, perante a lei, todos nós somos iguais. Não há diferenças, a lei, tanto quando protege quanto quando pune, ela precisa olhar para todos da mesma forma. Não há privilégios de um ou de outro grupo. Mas isto na esfera política. Portanto, o liberalismo na esfera política, ele é contrário aos ideais, por exemplo, do socialismo. Por quê? O socialismo, dito, colocado por Marx e outros teóricos, ele é um movimento que não vai enfatizar o indivíduo, mas vai enfatizar a coletividade. Ou seja, no centro está o coletivo. O homem é visto como um ser coletivo. Os meios de produção são propriedade coletiva e devem servir a este coletivo. Mas o liberalismo político, ele vai também ter alguns traços na economia. E um dos traços importantes na economia quanto ao liberalismo, especialmente no cenário entre o século XIX e os primeiros anos do século XX, é que o liberalismo vai ter o seu auge. Mas na economia, o que faz o liberalismo? Na economia, o liberalismo fala de uma liberdade de mercado. O Estado não é um Estado intervencionista. Ou seja, não é um Estado que intervém na economia, que intervém no mercado. O mercado, ele se regula por si próprio, pela lei da oferta e da procura. E, além disso, um mercado concorrencial.
a livre concorrência entre os mercados, o crescimento econômico vai se dando por essa livre concorrência. À medida que mais se produz, menos tempo se gasta com a produção e mais se vende e mais se consegue comercializar. E já que esse mercado aos poucos vai se tornando um mercado cada vez mais aberto, até mesmo com o fenômeno da globalização, com uma economia aberta de trocas entre países nesta economia, portanto o mercado vai ganhando força. Mas, no cenário, como eu dizia, do século XIX, século XX, nós temos o impacto da Revolução Industrial, que será importantíssimo para os ideais do liberalismo. Por quê? Porque a máquina vai ocupar o centro do processo produtivo. Não temos mais uma manufatura, mas agora nós temos uma forma mais, digamos assim, com mais tecnologia, uma forma mais rápida de produzir. Porque as máquinas, elas conseguem produzir muito mais do que um grupo de trabalhadores. Muitas vezes, uma máquina produz mais do que um grupo de 10, de 20 trabalhadores. Mas tudo isso parece muito interessante para a sociedade. Por quê? Porque a máquina está no centro. Tudo começa a mudar. O cenário econômico vai crescendo cada vez mais. Se produz mais e se gasta menos tempo com a produção. Como o trabalho é um trabalho em série, é um trabalho feito por áreas de produção, também ele vai se realizando de maneira mais rápida e com maior controle. E por isso toda a produção é comercializada também de maneira mais rápida. Este cenário parece extremamente agradável. Por quê? A economia cresce, os estados se fortalecem. Mas, no entanto, e por isso que também a questão social vai surgir, de um lado, nós temos todo esse cenário belo, agradável, atraente de uma economia que cresce, de uma economia que se desenvolve através do liberalismo político e econômico. Mas, de outro lado, nós temos a situação da classe trabalhadora. Os trabalhadores eram submetidos às máquinas, ou seja, o trabalhador, muitas vezes, ele se tornou alienado. Ele sofreu com as ideologias desses dominantes, desses donos das indústrias. Ou seja, o trabalhador, ele não via mais, muitas vezes, o sentido daquilo que ele fazia. Ele não experimentava o gosto de tudo aquilo que ele estava produzindo, mas ele era submetido a longas jornadas de trabalho, jornadas intermináveis de trabalho. Mas ele não gozava dos frutos dessa produção, ele não participava do círculo produtivo. Quer dizer, ele sofria com a alienação. O que é estar alienado? Estar alienado é perder-se, é sentir-se isolado, sentir-se perdido, sentir-se imerso em um mundo em que você não se encontra mais. Por isso, é como se os trabalhadores se sentissem imersos e perdidos nesse mundo chamado de mundo liberal, de mundo capitalista. Perdidos em meio às máquinas. Se você não assistiu, ou se já assistiu, repense o filme Tempos Modernos com Charlie Chaplin. Nesse filme, Tempos Modernos, Charlie Chaplin nos mostra justamente essa realidade, especialmente naquela cena em que ele adentra a engrenagem de uma máquina e passa por essa engrenagem. Isso mostra muito bem como muitas vezes o trabalhador nessa época, ele era visto como uma peça da engrenagem de uma máquina, uma peça da engrenagem produtiva que devia produzir em nome dos ideais dos dominantes. Portanto, aquelas ideologias, aquelas ideias de produtividade, eficiência, lucratividade eram incutidas no trabalhador, mas ele não era valorizado. As suas situações, até mesmo de moradia, de sobrevivência, eram de miséria, penúria, sofrimento, sacrifício. A grande pergunta é: temos dois lados. Não podemos olhar de maneira ingênua o liberalismo econômico, o liberalismo político e pensar que se as máquinas estão no centro, se produz mais em menos tempo, se comercializa mais, se o lucro aumenta, tudo está muito bem. Não, porque de outro lado, nós temos a situação da classe trabalhadora. Além disso, como a máquina estava cada vez mais no centro do processo produtivo, houve uma massa de desempregados nos fins do século XIX e início do século XX. Por quê? Se uma máquina produz mais do que 10 ou 20 pessoas, vamos demitir essas 10 ou 20 pessoas e ter uma máquina.
Isso é muito mais agradável para a fábrica ou para o mundo, mas isto redunda em uma massa de desempregados, uma massa de pessoas que vão viver na miséria, que não tem espaço no setor produtivo. Portanto, a questão social é justamente essa. Não significa ignorar o liberalismo político e os seus ideais, mas também não significa assumir o extremo de dizer que ele é perfeito ou que ele realizou tudo o que devia realizar. Também não significa ir ao extremo totalmente e dizer que só a classe trabalhadora é que tem os direitos, é que tem os deveres. A questão social é esta: como equilibrar esses dois mundos? Fazer com que haja justiça, com que haja liberdade e direitos humanos em um mundo de liberalismo político e econômico e em um mundo de valorização do trabalhador. Esta é a grande questão social.